Paz, Senhor, igreja, amém? Vamos ler Daniel, capítulo 4, versículo 37. Daniel, capítulo 4, e o versículo 37. Os irmãos sentiram a presença do Espírito Santo no último louvor? Foi glória, né, irmãos? Que bênção em si, não é? Tenho vontade de sair voando. Daniel 4, 37 nos diz bem assim: agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Podem sentar, irmãos. Fico feliz por esse primeiro culto da mocidade que nós estamos administrando pela misericórdia do Senhor. Assumimos o trabalho. Na hora eu quase recusei. Eu disse: eu vou aceitar o desafio. O Pedro até falou: irmão, tem gente que não é para o público, né? Se realmente os irmãos me conheceram em caráter itinerante aqui, irmãos, né? Eu conheci Paulínia, eu estava pregando pelo país, estava viajando, tinha passado em Santa Catarina, Paraná, depois vim aqui pregar a palavra, e eu tinha um convite ainda para Minas Gerais, e foi assim que eu conheci o estado de São Paulo, a cidade de Paulínia em 2022. Já conhecia São Paulo antes, e eu sempre topei em desafios, e para mim eu sempre achei que eu ia ser um pregador itinerante, sempre. E Deus disse: não, eu vou te dar um novo desafio. E algumas pessoas me disseram que trabalhar com jovem é mais difícil. Eu não achei, irmãos. A gente fala, eles ouvem. Às vezes é difícil falar com uma pessoa adulta que acha que é dono da verdade, que se não é do jeito dele, ele diz: não, se não for do meu jeito não vai ser assim. Então, se não é do teu jeito, tudo bem, porque aqui não é do meu jeito, nem do jeito do irmão, é do jeito de Jesus Cristo. E faz aqui é Jesus Cristo. Eu fico feliz, os jovens aqui hoje, fiquei feliz, a Flávia leu a palavra, jovem tirou oferta, o Pedro se prontificou a fazer as anotações ali, né? Para hoje as ofertas estavam ali assim, pronto, os irmãos, o irmão Carlos ajudou, o Michel estava com pré-exposição, todo mundo aqui ajudou, todos os jovens. O Jonas deu uma saudação, chegou, já deu uma saudação, né? A menina, a Thaís, já se prontificou, tem uma voz muito abençoada, e você continua buscando a Deus. Não vou me estender muito, porque temos horário, tá bom, irmãos? Daniel 4:37. Para quem conhece a história de Nabucodonosor, sabe que ele foi o maior rei da história da Bíblia Sagrada. Por 3 vezes em Jeremias a Bíblia fala que ele era servo do Senhor. Nabucodonosor significa: Nabu, proteja a minha fronteira. Nabucodonosor tem 3 personalidades dele que apresenta na Bíblia Sagrada. Nesse período, era um período muito lúgubre, muito soturno, escuro para o povo de Israel, porque o povo de Israel, ele não obedeceu um mandamento que era explícito, que era para guardar o ano sabático. Existiam 7 ciclos de 7 anos do ano sabático, para que se completassem 49 anos. E no 50º ano, o povo ia fazer a festa do jubileu, que era o ano de descanso. E o povo não fez isso. Durante 70 ciclos, ou 70 anos, ou 70 vezes, o povo não cumpriu o ano sabático. E por não cumprir o ano sabático, Deus disse: ora, vocês vão agora passar estes 70 anos em Babilônia, em cativeiro. Não seria difícil para o povo de Israel cumprir o mandamento do Senhor. O maior mandamento não era o sábado. O maior mandamento não é não terás outros deuses diante de mim. O maior mandamento não era o dízimo, não era a oferta. O maior mandamento, perguntaram para Jesus: qual era o maior mandamento? Jesus disse: o maior mandamento é amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o entendimento. Não seria difícil guardar os mandamentos de Deus se nós amássemos, se o povo tivesse amado. Mas o povo não amou a Deus. O povo de Israel preferiu amar os balaíns. O povo de Israel preferiu amar Baal, preferiu amar o bezerro de ouro, colocou tudo na frente de Deus, amou tudo que tinha para amar na frente de Deus. O povo de Israel olhou para as outras nações e disse: nós queremos ser igual a outra nação, nós queremos ser as nações iguais os filisteus, nós queremos ser iguais aos edomitas, nós queremos ter deuses também, nós queremos ter reis. E este foi o maior problema que Israel contraiu, porque Israel tinha visto o milagre de Deus, Israel tinha visto a glória de Deus, Israel foi tirado com uma mão poderosa do Egito,
e mesmo assim na primeira oportunidade caiu no pecado da idolatria. Existem crentes que ainda estão nessa condição, que ele saiu do Egito, entrou no deserto e ele ainda não pode entrar na terra prometida. Note-se que para entrar na terra prometida, primeiro é preciso passar pelo deserto. Ninguém sai do Egito direto para a terra prometida, e sim passa pelo processo do deserto. Mas tem um detalhe muito importante aqui: havia uma geração, duas gerações viveram no deserto. Para quem não sabe, dentro do livro de Números passam-se 38 anos, e lá em Números capítulo 25 a Bíblia repete, ele reitera os 10 mandamentos que foram falados em Êxodo capítulo 20. Por que isso? Porque era uma nova geração. Mas que geração era essa? Não era uma geração que nasceu no Egito, não era uma geração que ainda tinha essência do Egito, era uma geração que era do deserto. Está entendendo? Para que entre na terra prometida é necessário não ser do Egito, mas ser um povo do deserto. Deus não levanta ninguém no Egito, Deus levanta o seu povo no deserto. É no deserto que Deus opera. Mas, meu irmão, que importância é essa que tem no deserto? Sabe aonde Jesus foi se consagrar 40 dias e 40 noites? Foi no deserto. Sabe aonde João Batista pregava? João Batista pregava no deserto. E ainda perguntaram para ele: João Batista, quem és tu? Tu és Elias? Não. Tu és Messias? Não. Tu és o nosso Salvador? Não. Eu sou a voz do que clama no deserto. Ele estava dizendo que não era a voz que clamava no deserto, mas era a voz do que clama no deserto. Ou seja, ele tipificava e representava a voz de Deus na face da terra. Passaram agora 490 anos. O povo de Israel não temeu a Deus, não obedeceu os seus mandamentos, não obedeceu a sua palavra. E agora aparece no meio desse interlúdio um homem chamado Jeremias. O profeta Jeremias, como muitos chamam os profetas das lágrimas, eu costumo dizer que é o profeta casca grossa, porque ele provou 5 tipos de cativeiro. Ele enfrenta um profeta. Este profeta se chama o profeta Ananias, um falso profeta. Ananias profetizava aquilo que o povo queria, e Jeremias profetizava aquilo que agradava a Deus. Ananias estava preocupado com o status, mas Jeremias estava preocupado com a glória de Deus. Ananias agora está diante do rei, e diante do rei Zedequias, ele diz: Deus vai dar livramento para Israel, para o povo de Judá. E Jeremias diz: não, vocês não se entregaram. Deus está estabelecendo Nabucodonosor para punir as nações por aquilo que elas desobedeceram. Agora, o profeta Ananias, ele pega um colar que tem no pescoço de Jeremias e arrebenta aquele colar e diz bem assim: o Senhor está arrebentando o jugo que tem em Babilônia. E Jeremias está indo embora. Eu imagino agora os homens zombando de Jeremias, debochando de Jeremias, dizendo: Jeremias, quero ver agora tu vai perder a graça. Deus disse: volta e diga: assim diz o Senhor. O Senhor está dizendo que Ele vai colocar jugo de ferro nas mãos do rei Nabucodonosor. E tem mais: se tu, Ananias, é falso profeta, e se eu sou profeta de Deus, sabe o que vai acontecer em um ano? Em um ano tu vai morrer. Não deu um ano, Ananias morreu. Sabe por quê? Ananias tinha o rei, tinha o ouro real, tinha o status real. Ananias, ele tinha tudo que agradava ao rei. E Jeremias não tinha nada do que agradasse ao rei, mas Jeremias tinha o principal: ele tinha a presença do Espírito Santo de Deus, ele tinha a presença do Senhor dos Exércitos. Jeremias, agora o Zedequias, ele pratica um ato. Ele tem um orifício nos muros de Jerusalém, e por aquele orifício, o que ele faz? Ele tenta fugir, e Deus pega Zedequias, e o rei Nabucodonosor pega Zedequias. A primeira personalidade do rei Nabucodonosor se estabelece aqui. Era um homem tão cruel, era um homem tão cruento, era um homem com uma natureza tão ruim, que ele pegou o rei Zedequias, matou os filhos de Zedequias na frente deles, e depois vazou os 2 olhos dele na frente dos filhos, na frente dos seus filhos mortos. Para quê? Para que a última visão que Zedequias tivesse fosse a morte dos seus filhos. A segunda personalidade do rei Nabucodonosor é que era um homem, também um homem muito inteligente, era um homem muito sábio. Em Daniel capítulo 1 e versículo 20, a Bíblia nos fala que o rei Nabucodonosor, ele falava com os jovens em seus idiomas, ele era poliglota, um homem muito sábio. Não foi à toa que Deus estabeleceu ele. Era um homem com uma cultura muito extensa, muito prolixa. E nós vemos também ali no capítulo 3 a personalidade dele cruenta, em que ele levanta uma estátua com 6 côvados de largura e 60 de altura. E ele agora diz: aquele que não adorava a estátua, ele
ele vai perecer. Aí se levanta 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, e eu fico lembrando que essa passagem, ela também tipifica a grande tribulação. Por quê? Porque na grande tribulação, ali Daniel tipifica a igreja, o rei Nabucodonosor representa o anticristo, e a estátua que é erguida representa também, tipifica a imagem da besta que as pessoas vão adorar, e quem não adorar a imagem da besta vai morrer, assim como pereceram quem não adorar essa estátua. Então, 3 jovens se levantaram, e ao se levantar aqueles 3 jovens, eles disseram: rei Nabucodonosor, nós não vamos nos curvar à estátua. Ele disse: vocês vão morrer, mas nós não vamos nos curvar à estátua. Mas vocês vão para a fornalha, mas nós não vamos nos curvar à estátua. Por quê? Porque nós nos curvamos a um Deus, e esse Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Eu vim aqui dizer que tem uma geração de jovens que não se curvou à estátua deste mundo, não se curvou ao carnaval, não se curvou à droga, não se curvou à prostituição, ninguém ao pecado. Aqui é uma juventude que só se curva para a presença do Senhor Jesus Cristo, para a presença do Senhor dos exércitos. Já a terceira personalidade de Nabucodonosor, ele já chega no capítulo 4. Os estudantes de teologia sabem que toda a Bíblia está escrita em hebraico e grego. O Antigo Testamento está escrito em hebraico, o Novo Testamento está escrito em grego. Vou pedir para prestar atenção aqui, os irmãos, só um pouquinho. Eu já vou terminar o culto, preste atenção um pouquinho no culto, tá bom? Eu já vou terminar, eu não vou me estender, com todo carinho, tá bom? Não quero ser chato. E a terceira personalidade é uma personalidade mais branda, é uma personalidade mais calma. O rei Nabucodonosor, nesse capítulo de Daniel, o capítulo 4, ele foi escrito em aramaico, é a língua nativa do rei da Babilônia, a língua nativa dos caldeus. Para quem não sabe, Nabucodonosor era da Ur dos caldeus, ou os sumérios, a primeira civilização, a grande civilização existente. E para quem também não sabe, Abraão também era sumério, filho da grande nação, da primeira grande nação existente. Ele chega e ele diz bem assim: eu, rei Nabucodonosor, eu agora que falo paz para todas as nações, apareceu-me bem, eu vim aqui para falar com vocês, porque me aconteceu uma situação muito peculiar. Eu estava tendo um sonho, e nesse sonho eu sonhava com uma árvore, e essa árvore banhava o mundo inteiro, regava o mundo inteiro. Essa árvore alimentava todo o planeta Terra. E o que aconteceu? Essa árvore foi cortada, e disseram: durante 7 anos essa árvore será cortada. Daniel, ele fala uma profecia que interpreta o sonho de Nabucodonosor. Os irmãos, para vocês terem uma ideia, a gravidade da situação era tão profunda que se o rei não se agradasse daquilo que Daniel falou, ele poderia matar Daniel, ele poderia ter dito: Daniel, eu não gostei, eu vou te matar. Sabe o que Daniel disse para o rei? Rei, o sonho é contra ti e para aqueles que têm ódio. Então eu te digo, rei, olha o que eu vou te dizer: a árvore és tu, rei, vive para sempre, e um dia tu serás cortado do teu reino. E tem mais, rei, conserta a tua casa. Imagina tu chega no maior rei da história da Bíblia Sagrada e diz: tu tenha que consertar a tua casa, tu tenha que te converter, tu tenha que mudar a tua vida. Não demorando, Nabucodonosor estava pelo palácio, e ele contou dizendo assim: Nabucodonosor estava passeando pelo palácio de Babilônia, e para quem não sabe, aos muros de Babilônia, a cidade era completamente quadrada, os muros eram sob medidas. Alguns acreditam que tinha 96 quilômetros de extensão, 250 torres de vigia e 100 portões de bronze. Alguns acreditam que tinham até 107 metros de altura e 42 metros de extensão. A cidade de Babilônia era banhada por um ribeiro, e Nabucodonosor era um homem, ele era um pouquinho medonho, ele tinha uma amante, e a amante, ela tinha saudade da terra dela, e ele construiu os jardins suspensos para agradar a amante dele, que quando olhasse para a Babilônia lembrava da terra dela. E ali saiu uma das 7 maravilhas do mundo antigo, Nabucodonosor. Agora ele chega, e quando ele fala diante do seu palácio: eu estava passeando e falei, não é essa Babilônia que construí com a força do meu poder para a casa real e para a glória da minha majestade. Nabucodonosor, naquele mesmo momento, ele disse: ainda estava a palavra na minha boca, e a palavra estando na minha boca, a voz veio do céu e disse: a ti foi tirado o teu reino e dado para outro. Alguns estudiosos dizem que Nabucodonosor foi acometido com uma doença chamada licantropia, que é chamada doença do lobisomem. Ele saiu como um bicho peludo, um animal, passou vergonha durante 7 anos, e eu aprendi uma grande lição nesta palavra: é que Deus, ele nunca olha para cima, Deus, ele sempre olha para baixo. Por que, pregador? É porque não existe
existe ninguém acima dele. Todos estão abaixo dele. Deus, ele está acima de tudo. E Deus, ele está acima de todos. Eu vim dizer algo aqui, um mistério da Bíblia Sagrada. Tu sabia que para obedecer a Deus não é necessário ter ouvidos? Tu sabia que para obedecer a Deus não é necessário nem ter consciência? Se Deus mandar essas cadeiras, elas se movem. Se Deus mandar essas pedras, elas se movem. E está na Bíblia Sagrada isso. Aonde está na Bíblia? A Bíblia não diz que a luz tem ouvidos, mas Deus disse, haja luz. E a luz teve que obedecer a voz do Senhor dos Exércitos. A Bíblia não diz que as águas têm ouvidos. A Bíblia não diz que a terra tem ouvidos. Mas a Bíblia diz que Deus mandou a água e Deus mandou a terra se separarem. E a terra e a água tiveram que obedecer. Quando Deus mandou os anjos, tiveram que obedecer. Quando Deus manda o homem, tem que obedecer. Quando Deus manda Jesus, tem que obedecer. Quando Deus manda o diabo, tem que obedecer a voz do Senhor dos Exércitos, do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Quantas vezes eu, na minha caminhada, eu prego há 29 anos, desde os meus 13 anos, eu começava a dizer, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar Deus, sabe como é que é de novo? E eu dizia, hoje Deus vai derramar da glória dele. Os irmãos ficaram olhando para a minha cara e diziam, eu disse, Jesus, eu jejuei, Jesus, eu orei, eu busquei a tua presença e o Senhor não derramou da minha glória. Exatamente, ele não derramou da glória dele, não da minha. Eu queria a minha glória e não a glória de Deus. Eu dizia, Jesus, eu não vi milagre, eu vou buscando e não está acontecendo. Aconteceu que durante a minha caminhada, errei, falei uma palavra, eu tinha que pregar de novo, eu não vou pregar de Jesus. Fui com a consciência pesada, Jesus, eu errei. Jesus, eu fiz alguma coisinha errada. E aí eu ia pregar tremendo de medo. Aí eu ia dizer, Deus, como é que eu vou pregar hoje? Eu nem jejuei direito, eu nem busquei direito. Eu não consegui nem me consagrar, nem ler a Bíblia. E como é que o Senhor abençoou esta? Aí Deus derramava uma glória poderosa na igreja. Eu disse, Jesus, por que o Senhor derramou daquela vez quando eu busquei? O Senhor derramou, não derramou. E agora que eu não busquei, o Senhor derramou. Aí o Senhor me ensinou uma grande lição. A glória não depende de mim, a glória depende dele. Não depende de mim acontecer. Não depende de mim o que vai acontecer esta noite. Tudo é dele, tudo é para ele. Não vai a igreja que foi preparada para mim, eu fui preparado para a igreja. Ou seja, a igreja é maior que o pregador. A honra é maior porque ela é para Jesus, não é para o pregador. Tem pregador que ele gosta de falar, que a gente que prega bem, que canta bem, que faz isso acontece, meu irmão. Eu quero sempre trazer a melhor palavra que possível, mas eu estou consciente. Quem manda fogo aqui é Jesus Cristo, quem liberta aqui é Jesus Cristo. Quem batiza aqui é Jesus Cristo, quem derrama poder aqui é Jesus Cristo. A honra e a glória, o louvor e a adoração pertence ao Senhor Jesus Cristo. Nabucodonosor, agora ele confessa, fiquei 7 anos debaixo do orvalho e eu fui movido, e por ser movido aquilo ali aconteceu. Deus me moveu para aquele mato e eu comi pasto durante 7 anos. 7 anos eu comi pasto. E o que aconteceu naquela época? Depois de 7 anos ele olha para o céu e começa a bendizer o Rei da Glória. E no final ele termina dizendo assim, agora pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus. Eu não adoro mais Nabucodonosor. Eu não adoro os deuses da Babilônia. Eu não adoro os deuses da Média e da Pérsia, não. Eu adoro somente o Deus Todo-Poderoso. E glorifico a Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Já vou terminar. Jimmy Swaggart estava no Monumental de Luiz nos anos 80, na Argentina, e ele disse bem assim: tem acho que umas 80, 90, 100 mil pessoas dentro do estádio, não cabia mais gente dentro do estádio. E Jimmy Swaggart falou, quanto mais gente tem aqui dentro, não cabe mais pessoas. E o irmão falou para ele, irmão, a quantidade que tem aqui dentro do ginásio, do estádio, não se compara à quantidade de gente que tem lá fora. E Jimmy Swaggart bateu no peito e disse, realmente, Deus precisa do meu ministério para evangelizar o mundo. Deus não precisa de ninguém. Para os irmãos que não repararam, a partir daquilo ali, os irmãos que conhecem a história, começou a ascensão de Billy Graham. Era para Jimmy Swaggart ser o maior evangelista do século. Foi Billy Graham, porque o ministério de Jimmy Swaggart acabou. Os irmãos sabem do escândalo dele com o adultério depois. Né? Os irmãos sabem o que aconteceu com ele depois. Por quê? Eu dependo de Jesus para ser pregador, mas Jesus não depende de mim para ser Deus. Eu dependo dele para estar aqui, mas ele não depende de mim
para derramar a sua glória. Não pense que tu vem aqui só para ver teu filho, ver a juventude, ver a pregação, não. Tu vem aqui porque foi o Espírito Santo que te trouxe nesse lugar. Foi a presença do Espírito Santo que te trouxe para aquilo. Ai de mim se eu pensar que sou alguma coisa. O único grande aqui é Jesus, irmãos. Se Deus agora quiser se levantar do seu trono, olhar para a humanidade, soprar e acabar com a humanidade, mandar todo mundo para o inferno, Ele pode mandar e Ele pode voltar, se assentar no seu trono. Ele continua sendo adorado. Deus não é menos Deus se eu não adorar. E como sem a minha adoração Ele ainda continua sendo soberano. Aí tem gente, certa vez eu estava falando sobre a Bíblia, uma pessoa que disse, se Deus fosse bom, uma alma não iria perecer eternamente no inferno, meu irmão. Quem eu, pobre, falho, pecador, o ser humano miserável, psicopata, mentiroso, traiçoeiro, adúltero, quer explicar o que é o Deus Todo-Poderoso, Santo, vivo, justo, fiel, o que Ele pode ou não pode fazer? Deus não depende da minha opinião. Com ou sem a minha opinião, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor dos Exércitos. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Com exceção dos músicos, quero toda a juventude aqui na frente, que a igreja vai orar pela juventude hoje. Eu quero a juventude aqui na frente. Michel, a gente entrou num acordo consensual aí. Quando eu não puder estar, e às vezes eu não vou poder estar, ele vai ficar no meu lugar. Entramos num acordo que ele fica como segundo, e ele aceitou de bom grado, agradeço. Nós temos um culto da juventude por mês. Um culto. Falei para vocês aquela vez, nós tínhamos 2 na semana. Sexta na Congregação Rossi, em Porto Alegre, e sábado no Distrito Bananeiras. Tinha pregador sobrando. Para a gente arrumar uma oportunidade para pregar, uma briga. Tinha pregador assim, tu escolhia. Fazia assim. Só que bateram tanto nos jovens, tanto, que correram os jovens das igrejas. Eu vi um pastor em Porto Alegre. Uma menina foi baixar as águas. A menina estava com as unhas pintadas. Para vocês verem, tem gente que é pior que o diabo na igreja. Não é uma crítica aos pastores. Os nossos pastores aqui, meu pastor aqui é uma bênção. Não é uma crítica. É uma crítica à religiosidade exacerbada. Ele pegou as unhas da menina e disse assim, isso aqui é do demônio, as unhas pintadas. A mulher nunca mais foi buscar essa igreja. A intenção aqui não é matar jovem. A intenção aqui não é bater em jovem. É desenvolver eles para a obra do Senhor. O filho não é Deus, o jovem não é meu. Todos eles pertencem a Jesus. E daqui vai sair, irmãos. Eu creio. E eu estava falando, eu creio. Que se Deus quiser hoje, Jesus pode batizar jovem no Espírito Santo. Eu creio. Eu creio que Jesus pode operar isso sobrenatural. Irmãos, em pouco tempo eu vejo. Os irmãos podem escrever aí. Em pouco tempo vai sair jovem pregando aqui. Vai sair jovem pregando, fazendo a obra de Deus. Sabe por quê? Porque quem faz essa obra, tem gente que diz, eu não vou e não vai. Não. Se quer fazer, se quer vir, a obra vai continuar. Se não quer vir, vai continuar. Se quiser ajudar, vai acontecer. Se não quiser, vai acontecer de qualquer jeito. Porque esta obra quem faz não é o Marcos, não é o pastor Jackson, não é o Michel. Esta obra quem faz andar é Jesus Cristo. E esta obra vai acontecer. Os irmãos creem, eu creio, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu coloco a juventude na tua presença. Em nome de Jesus, eu creio em batismo com o Espírito Santo. Eu creio em cura, eu creio em milagre, eu creio no sobrenatural, eu creio que jovem pode falar em línguas hoje, Jesus. Eu creio em jovem. Não, eu creio, não adianta cutucar, não adianta duvidar, não. A dúvida não pertence a Jesus. A Jesus ele é bom na verdade. Essa obra pertence a Jesus. Jesus batiza no Espírito Santo há 12 mil anos. Jesus batiza no Espírito Santo há diversos séculos. Ele ainda batiza no Espírito Santo hoje. Ele cura hoje ainda. O Jesus que eu creio não mudou. O Jesus que eu creio é soberano. O Jesus que eu creio tem todo o poder dos céus e da terra. O Jesus que eu creio ainda tem todo o poder, ele não mudou. Eu mudei, a humanidade mudou, mas o meu Jesus ele não mudou. Senhor, abençoa essa juventude. Derrama uma gota do teu poder sobre essa juventude. Levanta homens, mulheres, pregadores aqui esta noite. Levanta jovens cheios do teu Espírito Santo. Eu não aceito uma juventude derrotada. Eu não aceito uma juventude fracassada. A tua palavra não diz que jovens serão fortes, não. A tua palavra diz jovens. Eu me respeito porque vocês já são fortes. A palavra de Deus está permanecendo em vós. E vocês estão vencendo o maligno. Em nome de Jesus, Satanás está derrotado na cruz do Calvário. Todo espírito de dúvida, todo espírito de contrariedade
comigo, é o Espírito Santo de Deus. Quem mais quer uma oração aqui, irmãos? Quem mais quer uma oração bem aqui na frente? Alguém mais quer uma oração ali dos jovens? Tem mais alguém? Eu vou passar a direção para o pastor Dário, passar a direção. Que Deus abençoe grandemente esta juventude, amém? Deus abençoe a todos.